Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começa o nosso episódio de número 52. Hoje falando sobre comer, que é uma coisa tão simples, mas nem para todo mundo é simples. Para mim, pelo menos por grande parte da minha vida, foi um problema. Eu tive aquele rótulo do o fresco, o cara que tinha problema para comer, a criança que tinha problema para comer, né? Não sei, às vezes por textura, às vezes por cheiro, e aí eu não queria comer nada, então às vezes eu não sabia o que comer, e aí isso foi um grande problema que aos poucos, né, eu fui resolvendo. Mas comer bem é tão importante porque impacta no nosso corpo, no nosso humor. Eu mesmo, se eu ficar com fome, eu fico chatíssimo. Então tem algumas coisas em relação à maneira como a gente se relaciona com a comida, que é o nosso assunto de hoje. Seja muito bem-vinda, Cecília Lume. Muito obrigada, Bruno, pelo convite. Estou muito feliz, alegre de estar aqui. E achei até interessante você começar a trazer sobre dificuldades alimentares, né? Porque eu também fui uma criança com dificuldade alimentar. Então acho que a gente tem muita conversa legal para poder trazer aqui. Ai, que bom poder tirar essas dúvidas. Eu sempre me perguntei, porque, nossa, é tão chato quando as pessoas implicam de falar, ai, que frescura, ai, que coisa, ai, nojentinho e tal. E eu sofria, velho. Eu sofria de verdade com isso, que eu falava, nossa, eu queria que fosse uma coisa simples, eu só queria comer. Então hoje eu vou aproveitar esse nosso papo para resgatar o meu Bruno dos 13, 14 anos aqui. Vou fazer todas as perguntas que passavam pela minha cabeça. Mas primeiro eu quero te conhecer e para você se apresentar para o pessoal de casa, saber quem é a Cecília. Pergunta difícil, né? Responder quem a gente é, mas... Bom, eu sou Cecília, ou Cissa, ou Cécia, ou Si, ou até Palmirinha. Palmirinha. Mas eu sou uma pessoa, acho que bastante curiosa, assim, sempre fui uma pessoa muito curiosa. A comida é uma coisa que me move muito, seja por um lado ruim, né, dificultoso, assim, acho que durante a minha infância, principalmente, mas hoje em dia me move muito num sentido muito positivo. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu venho me reconhecendo cada vez mais mineira, assim, eu acho que conhecendo Minas, assim, eu fico cada vez mais encantada pelo meu estado e também cada vez mais encantada pelo Brasil, assim, como um todo, né, como eu passei uns tempos fora daqui, conhecendo outros lugares, eu acho que o Brasil é uma coisa que me encanta muito também, um país que me encanta muito e acho que é isso, assim, que eu poderia trazer inicialmente, mas eu acho que tudo que envolve, né, o estado de Minas, o Brasil, são coisas que me encantam, assim, como pessoa. Me conta um pouquinho sobre o que mais tem te encantado de Minas. A gente vai falar sobre as suas viagens e tudo mais, mas primeiro eu quero pegar nesse ponto. O que te encanta? Acho que ao longo da vida, assim, eu aprendi, né? Acho que muita gente aprende também a valorizar o que é fora, né? O que está para além da gente, para além do nosso território, para além da nossa cidade, enfim. E em 2023, eu vivi um tempo numa casa coletiva em Minas Gerais, perto de Barbacena. E lá existe a cultura mineira, assim, a gente respira a cultura mineira lá dentro. Então, é muito interior, muito a comida, muito esse aconchego dentro de casa, as pessoas muito acolhedoras. E eu reconhecia isso em outros estados também do Brasil, principalmente, assim, Norte, Nordeste, Pará, é um estado onde existe isso muito também. E eu passei a poder reconhecer um pouco mais isso no meu próprio estado. Assim, aqui Poços é muito divisa aqui com São Paulo, então a gente acaba pegando um pouco dessa cultura de São Paulo também, né? Mas quando a gente começa a adentrar, assim, eu acho que mais norte, enfim, de Minas, né, interior de Minas, a gente começa a conhecer esse outro lado também, que eu acho que traz esse lugar de mais carinhoso, né, mais afetuoso, que eu gosto muito do estado por isso. Assim, eu acho que a comida também tem essa representatividade muito forte aqui dentro. E a comida é muito boa, né? Difícil ter um estado com uma comida tão boa, assim, quanto em Minas. Agora a gente vai te desvendar, conhecer um pouquinho sobre você, como é que você se vê o outro e o mundo. A gente começa esse bloco com uma pergunta fixa, que é: que tipo de pessoa você é? Da sua forma, do seu jeito de se ver. Eu achei interessante o final da pergunta, né, da sua forma, do seu jeito de se ver, porque muitas vezes a gente é aquilo que contam pra gente, né? Mas eu acho que não tem muito como a gente separar, eu acho que a gente se reconhece em algumas coisas que contam pra gente,
Então, eu acho que faz parte também, né? A gente ouvir e sentir que a gente é aquilo mesmo, né? Esses dias foi meu aniversário e eu recebi vários, né, parabéns. E aí, alguns deles, as pessoas falando pra mim quem eu era, eu falei, não, eu sou isso aí mesmo, né? Parece que eu me reconheço nisso também. Mas eu acho que eu sou uma pessoa, né, muito curiosa, como eu disse. Sou uma pessoa muito observadora, assim, coisas muito pequenas. Sou uma pessoa muito atenta. Eu acho que isso me ajudou a me formar, assim, até como profissional. Sou uma pessoa muito sensível. Esses dias eu tava jogando um jogo de cartas sobre perguntas, né, e personalidade, assim. E tinha uma pergunta que eu fazia para as pessoas que estavam ali comigo sobre, né, o que você gosta em mim, né, quais são os traços que você considera que são da minha personalidade que você gosta. Então, eu ouvi coisas que são muito semelhantes a como eu me reconheço, assim, de sensibilidade, de ser muito justa, de ser uma pessoa muito organizada. Então, acho que são traços que eu falaria que são pertencentes a mim. Gostei da parte da curiosidade. Queria até saber um pouco sobre se você se lembra alguma coisa que você, esse ano, algo que instigou essa curiosidade, alguma coisa que te instigou esse ano. Bom, já que a gente está num podcast, eu comecei um podcast, né, esse ano, e eu acho que, como eu sempre fui muito curiosa, eu acho que trazer para esse espaço, assim, de poder conversar com outra pessoa, né, da curiosidade pelo outro, isso sempre fez parte, assim, de mim. E curiosidade por pessoas que são comuns, né? Geralmente a gente... eu achei muito legal a proposta do seu podcast, porque geralmente a gente vê pessoas mais famosas, ou enfim, né, que tem grandes produções ou protagonismo nesse espaço. E eu também sou uma pessoa que sou curiosa por coisas e pessoas comuns, assim. Então, acho que esse ano, se eu pudesse trazer uma coisa que me despertou muita curiosidade, foi o lugar do comum, assim. Boa. E agora, uma lição difícil que você aprendeu na sua vida? Eu acho que eu poderia trazer uma lição que foi de um processo difícil, mas que no fim das contas, depois de todo o processo que eu passei, assim, que foi muito difícil, eu consigo olhar também com olhos de aprendizado, assim, que foi a morte do meu pai. Então, quando meu pai morreu, foi um processo muito difícil para mim. Só que eu acho que, como ele morreu muito novo, eu tinha 17 anos e isso aconteceu, né? Ele tinha 42. Eu acho que isso me trouxe uma noção muito grande de finitude, assim. Então, a vida acaba. Então, é importante eu fazer e trazer aqui, né, pra minha vida coisas que me façam sentido, coisas que me movem, coisas que me encantam. E, então, eu acho que foi um processo muito difícil, né? Não diria uma lição, assim, né? Necessariamente difícil, mas um processo difícil que eu acho que me trouxe lições positivas, negativas. E eu acho que a maior delas é, tipo, tô aqui para viver e deixa eu viver aquilo que me move, né? Que me encanta, enfim, que faz mais sentido, assim, para mim. Gostei. E algo que você precisou se reinventar em você? Alguma coisa que em algum momento você entendeu que precisava mudar? Você reformulou alguma coisa da sua vida? Tá, eu acho que talvez isso tenha muito a ver com dinâmicas, assim, familiares, né? Eu acho que quando a gente é criança, tá se formando como indivíduo mesmo, a gente aprende a forma que a gente deve viver, né? A forma como a gente deve seguir, assim, nossos passos, não só pela família, mas pela sociedade, assim, como um todo, né? E eu acho que esse é um lugar que eu tô sempre reinventando, né? Como eu quero viver, como eu quero trabalhar, como eu quero estar presente aqui no mundo, que geralmente é diferente das pessoas que estão ali ao meu redor, assim, da minha família, do que eu aprendi, né, do que a sociedade às vezes coloca, do que eu tenho que fazer. Então, eu acho que é um lugar que não necessariamente eu já reinventei, eu acho que eu tô nesse processo constante de reinvenção, que é trabalhoso, né, mas eu acho que traz muita satisfação também. E no mundo hoje, me diz alguma coisa que você sente que o mundo precisa mudar. Que mudança você espera? Nossa, tantas coisas. Tantas coisas, assim, mas eu acho que eu tenho uma esperança muito grande nas pessoas, assim. Eu acho que o que me move muito na vida são as minhas relações, são as pessoas com quem eu mantenho contato, com quem eu quero buscar estar perto, assim. Então, acho que eu espero muito que as pessoas possam estar cada vez mais juntas, assim. Eu acho que a gente enfrenta um desafio muito grande, né, com relação à inteligência artificial, com relação aos avanços tecnológicos, né? Eu estou, inclusive, terminando uma leitura de um livro que chama Terra Arrasada, não sei se você já ouviu falar. Não.
que fala das problemáticas, né? Levanta esses problemas, assim, relacionados aos avanços da tecnologia. E traz como isso afeta nosso senso de comunidade mesmo, desse pertencimento, dessa existência, né, da comunidade na vida real. Então, eu esperanço muito nesse sentido, eu acho que eu guio minha vida muito nesse sentido. Ao longo do tempo, eu fui percebendo como as relações eram importantes, assim, para mim e também para as pessoas ao meu redor, de acordo com, acho que, com várias vivências e experiências, assim, pessoas que eu conheci. Então, acho que é uma coisa que eu espero muito, que as pessoas possam estar cada vez mais juntas, assim, e eu acho que esse senso de comunidade está cada vez mais fortalecido, para que todos os problemas até que eu trouxe, né, acho que tem muitos problemas para a gente poder, muitas questões para a gente poder trazer aqui, né, mas eu acho que pessoas juntas, elas podem esperançar juntas nesse sentido, né, seja em questões ambientais, né, que estão bastante emergentes atualmente, ou em outras questões, eu acho que de outros contextos. Muito bom. Para a gente fechar a nossa última pergunta, um pouquinho pessoal, é sobre tabu. Se você tem algum velho paradigma, algum que você ainda tenha, ou algum que você se lembra de ter quebrado durante a sua vida? Nossa, eu não sei te responder essa pergunta, eu acho. Mas talvez alguma coisa relacionada à parte da alimentação, né? Acredito que como eu também fui uma criança com dificuldade alimentar, com seletividade alimentar, eu acreditava que eu era uma pessoa fresca, né? Uma pessoa que tinha frescura para comer, porque as pessoas me contavam. Então, foi uma coisa que, com meus estudos, né? Com minhas especializações, enfim, eu fui entendendo que isso era uma coisa que não necessariamente era, né, realidade, assim. Então, acho que foi um paradigma, assim, da minha infância que, ao longo da vida, foi se dissolvendo, né, e se transformando em outra coisa, assim. Agora, para falar sobre o que você faz, eu quero aproveitar o que a gente estava falando agora para entender se a sua decisão de trabalhar com isso foi justamente por isso que você passava quando você era criança ou não necessariamente? Tá. Eu diria que, na época, quando eu escolhi estudar nutrição, não necessariamente foi por isso. Até porque, quando eu entrei para estudar, eu ainda enfrentava algumas dificuldades alimentares, assim. Basicamente, o que aconteceu foi que eu me encantei, assim, numa aula de biologia por fisiologia. E aí eu perguntei pro professor, o que estuda isso, né? O que estuda a quebra de uma, né, lactose, né, em uma molécula de glicose? E aí ele me contou em nutrição, né? E aí eu falei, não, me interesso por isso, acho muito mágico que o organismo dá conta de fazer, né? Comer alguma coisa, digerir, transformar em outra. Acho que eu gostaria de estudar isso. E com a minha dificuldade alimentar, eu comecei a preparar minha própria comida. Porque como eu tinha as minhas dificuldades, não tinha quem preparasse o que eu iria comer, assim. Eu comia coisas diversas, mas era um pouco mais restrito. Então, a partir, assim, da minha adolescência, ali dos meus 10, 11 anos, eu comecei a ir para a cozinha. Então, eu comecei a pegar frutas no meu quintal para poder preparar bolo, né? Então, isso tudo, né, me levou, acho que para esse lugar de a comida me interessa, eu me interesso pelo que o corpo humano faz com ela, deixa eu estudar. Mas eu acho que não necessariamente o caso da seletividade em si, eu acho que eu nem esperava disso ser tratado, assim, né? Porque ao longo do tempo isso foi melhorando, assim, sem necessariamente o lugar do estudo, assim. E como é que você aprendeu a cozinhar? Que influência foi essa? Olha, eu acho curiosa também essa pergunta, porque ninguém chegou para mim e me ensinou, né? Deixa eu te ensinar aqui a cozinhar. Mas eu acho que a influência mais forte que eu tive foi meu pai, porque meu pai fazia granola para vender. Então, ele vendia nas casas de açaí da cidade e eu estava sempre ali em contato com os ingredientes, com o processo, né, de embalagem, enfim. E comia algum dos ingredientes, assim, quando eu era criança, inclusive. Via ele muito na cozinha e eu via uma coisa que hoje, né, para quem tem dificuldade alimentar, para quem tem seletividade, que é uma coisa que impacta bastante, é esse prejuízo na parte social que a gente tem quando a gente tem uma recusa alimentar, né? Então, meu pai sempre foi uma pessoa, assim, que uniu pessoas através da comida.
Então, eu senti um pouco dessa falta, assim, de poder comer e sentar à mesa com outras pessoas e comer o que aquelas pessoas comiam também. Então, acho que foi uma influência muito grande de ver outras pessoas estando juntas, assim, podendo, né, ocupar um espaço em comum através da comida, isso me encantava muito, e ter essa influência em casa, né, do meu pai, a minha avó também, cozinhava bastante, então acho que foram 2 referências, assim, legais que eu tive, mas ninguém chegou a me ensinar. Eu acho que eu fui por curiosidade, testando naquela época, né, nem tinha rede social, assim, pra ver receita, enfim. Eu devia pesquisar alguma coisa, ou pegar receita em revista, fazer, reproduzir, então acho que foi um pouco nesse sentido, assim. Eu vou querer saber da sua relação com a comida e da parte clínica, mas eu queria, pra gente definir uma base aqui pro pessoal de casa. A diferença entre, eu tava vendo seu Insta, e nutrição comportamental e a nutrição tradicional. Só pra gente definir essa base e depois pra gente entender como é que você iniciou, né, essa jornada, qual foi a trilha que você percorreu. Tá. Mas pra gente definir pro pessoal de casa entender o estilo de abordagem, não sei se é abordagem que fala. Isso, é abordagem. Tá, pra gente entender qual é essa diferença, então, da tradicional pra comportamental. Tá. Bom, então o que acontece? A gente tem a nutrição, né? Eu falo que tudo é nutrição. Mas quando a gente vai para a área clínica, a gente tem algumas possíveis formas de trabalhar ali com o paciente, vamos dizer assim. E a nutrição comportamental, ou o que a gente chama de abordagem comportamento alimentar, né? É como se a gente olhasse para a alimentação de uma forma um pouco mais ampla. Então, a gente considera a fisiologia, as recomendações nutricionais específicas para aquela pessoa, mas a gente também vai considerar as questões sociais, culturais, emocionais, que vão influenciar essa alimentação, essa fisiologia, inclusive, né? Então, é uma visão mais ampla, que consegue, eu acho que, enxergar a pessoa mais como um ser humano que se relaciona com a comida, né? A nutrição tradicional, ela já vai mais para uma linha, assim, o paciente está ali, então eu vou entender o que ele precisa de nutrientes e vou prescrever uma dieta para ele a partir disso, né? Sem necessariamente, eu acho que, considerar toda essa visão integral, assim, né, da pessoa. Ao meu ver, toda nutrição deveria, então, ser comportamental, né? Porque nós estamos lidando com seres humanos, com todas as suas complexidades. Mas é assim que as coisas, né, caminham, assim, atualmente. Então, eu acho a abordagem de comportamento alimentar, ela exige um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de empatia, né, do nutricionista que escolhe também trabalhar com essa abordagem. E é a abordagem indicada para pessoas que querem melhorar a relação com a comida, para pessoas que querem ter uma alimentação mais saudável, mas de uma abordagem um pouco mais gentil, e para tratamento também de comer transtornado, transtornos alimentares, as próprias dificuldades alimentares, né? É uma abordagem mais indicada para esses casos. Então, ela é uma especialização? É uma especialização. Eu, para conseguir ser nutricionista, né, com abordagem em comportamento alimentar, eu fiz especialização em comportamento alimentar. Então, eu considero, assim, essencial a gente ter essa, né, especialização se quiser trabalhar com essa abordagem na nutrição hoje em dia, assim. Vamos conhecer um pouquinho do que você cursou, vi que você fez pós-graduação também. Sim. Eu queria que você me contasse um pouquinho como foi que você se desenvolveu como nutricionista. Tá. Eu falo que a minha trajetória ela é bastante ampla, assim. Quando eu estava para me formar, eu tinha certeza que eu queria ter um restaurante. Então, eu falei, não, eu vou me formar e eu vou abrir um restaurante, eu vou trabalhar nessa área, eu vou tentar me especializar nessa área. E eu fui morar em São Paulo, trabalhei num restaurante vegetariano lá por 2 anos com a área de sustentabilidade. Não tinha nada a ver com clínica, assim. Então, eu conheci, com esse trabalho, toda a cadeia do alimento antes de chegar no prato. Então, eu pude conhecer quem plantava, como é que eram as dificuldades ali do plantio, como que aquilo chegava até o restaurante, fazia toda essa parte, né, desse rastreamento. E aí, aquilo me encantava muito. E eu falei, não, mas tá, isso aqui me encanta bastante, essa parte da comida, de saber sobre o alimento, mas também me encanta bastante a possibilidade de orientar e ajudar pessoas a se nutrirem e a se alimentarem melhor. E aí eu fiz a minha primeira especialização, que foi em nutrição clínica, que foi uma especialização, né, para poder atender, onde a gente estudava muito sobre os nutrientes em si. Então, os nutrientes que são presentes nos alimentos, quais as indicações, né, de se trabalhar isso dentro da clínica. E estava certa de que eu queria conciliar o meu trabalho com a comida, que era no restaurante, com a clínica. E aí veio a pandemia, o restaurante fechou um tempo e deu uma pausa nos projetos de sustentabilidade. Eu acabei saindo do restaurante
e me vi assim, né? E agora? O que eu vou fazer? E aí, em 2020, eu comecei a fazer alguns atendimentos, mas eu ainda não tinha, assim, uma entrada, assim, legal de pacientes. E eu fui trabalhar como chefe de cozinha no Cerrado. Assumi uma cozinha por 2 meses, mas eu falo que foi um trabalho, assim... Foi legal, por um lado, de eu conhecer o que eu não quero fazer. E foi, assim, um desastre. Foi um trabalho muito ruim, assim. Eu acho legal trazer isso nas nossas trajetórias também, porque às vezes a gente só conta, né, as coisas que deram certo. Mas foi um trabalho muito ruim, assim, condições de trabalho muito ruins. E eu pude conhecer um pouquinho também sobre como é estar dentro de uma cozinha. Só que aquilo começou a trazer um pouco de desencantamento para mim da comida, da cozinha, assim, porque, enfim, não era, né, um espaço onde eu estava confortável. E eu falei assim, não, né, eu não preciso continuar aqui, eu já queria trabalhar como nutricionista clínica, deixa eu, né, dar mais atenção para isso. Tanto que essa parte da cozinha, né, de estar dentro de uma cozinha, de assumir a chefia de uma cozinha, né, eu conheço alguns chefes de cozinha e é um trabalho, assim, muito pesado, né, é uma relação com a comida que tem ali seus desafios, inclusive programas como MasterChef, por exemplo, me dão um pouco de agonia, né, aquela pressão, Nossa. enfim. E aí, eu voltei para Poços em 2021, certa de que eu queria começar a clinicar, e foi onde as coisas começaram mesmo nesse sentido. Só que, quando eu comecei a clinicar, eu comecei a perceber que eu estava de frente para um ser humano, né? Então, com suas questões, com suas, né, queixas, com suas dores, com suas questões emocionais que influenciavam a alimentação. E aí eu comecei a entender que, não, peraí, eu não preciso saber só de nutriente, eu preciso entender sobre ser humano, eu preciso estudar sobre psicologia, sobre comportamento, né? Porque... Quantas pessoas, a gente tem um dado da Organização Mundial da Saúde que 95% das dietas falham. E aí eu te pergunto, né, o erro está nas pessoas ou talvez esteja nessa dieta, né, que é passada? E aí eu falei, não, eu preciso estudar sobre o campo da psicologia. E aí foi onde eu busquei essa especialização. Em 2021 e 2022 eu estive, né, nessa especialização, fiz a pós-graduação em comportamento alimentar, e aí foi onde eu me encontrei, assim, onde foi um divisor de águas, onde eu entendi, assim, tá, se for para trabalhar com nutrição clínica, eu vou trabalhar com essa abordagem, né? Nenhuma outra talvez me faça tanto sentido quanto essa, porque eu consigo enxergar o paciente de uma forma ampla, de uma forma integral, que faz muito mais sentido para mim. E faz muito mais sentido guiar uma pessoa para mim, que vai conseguir manter e ter uma alimentação saudável, que seja uma coisa mais sustentável, do que, né, passar uma dieta só para ela ter algum resultado, que muitas vezes o que eu vejo é esse resultado sendo esperado pelo próprio profissional para se divulgar, né? Que é o que a gente vê muito na rede social hoje em dia. E que eu escuto, assim, é triste, né? Tem muitos excelentes profissionais da nutrição, mas a gente também tem muitos profissionais, assim, que deixam muito a desejar, e eu chego a escutar coisas, assim... muito tristes, assim, no consultório, né? Não só de profissionais da nutrição, mas eu acho que de profissionais de saúde de maneira geral, que não enxergam essa totalidade do paciente. Então, aí eu me encontrei e falei, é isso com que eu quero trabalhar, né, dentro da clínica. Mas a clínica nunca foi um lugar que me trouxe uma total satisfação, assim, com o meu trabalho. Eu sempre precisei fazer outros projetos, outras coisas que fossem para além da clínica, né, que me trouxesse, acho que ampliasse cada vez mais essa visão que eu tenho, e que hoje em dia eu acho que influencia muito em como eu tô ali frente a frente com o paciente também, né? De conseguir entender outros universos, outras pessoas, né? Outras formas de se relacionar com a comida, né? Que não é só essa caixinha fechada, às vezes que a gente vê muitas vezes na rede social, né? Pô, é mó legal quando a gente tá conversando com a pessoa com um brilho no olho do que você tá falando, assim, dá pra ver que é uma coisa que você curte muito. Que bom. Queria entender sobre a clínica. Eu nunca fui numa Nutri, então eu quero entender, assim, como é uma consulta, pra onde você olha, como que funciona uma consulta e, geralmente, quais são os maiores motivos de uma pessoa procurar? Eu vou começar pelos motivos. Eu acho que, pensando na nutrição de forma geral, as pessoas ainda enxergam a nutrição como lugar da estética, né? Então, muitas pessoas buscam um nutricionista por fins estéticos. Como a minha abordagem é um pouco diferente, eu já deixo essa comunicação mais clara. Então, muitas vezes existe, às vezes, uma motivação de, às vezes, ganha ou perda de peso, mas eu sempre deixo claro que isso não pode ser a motivação, assim, principal, né? A gente precisa tentar observar mais o lugar de
querer ser mais saudável, querer melhorar essa relação com a comida, e isso talvez seja uma consequência, né? Essa modificação, assim, estética. Mas eu ainda acho que hoje em dia as pessoas buscam nutricionista mais por esse motivo, né? Não a mim tanto, porque aí eu já deixo essa comunicação mais, né, mais clara, assim. Então, as pessoas que chegam pra mim, geralmente são pessoas que já tentaram vários tipos de dieta e não deram certo. Ou são pessoas que têm algum tipo de comer transtornado, alguma dificuldade alimentar, transtornos alimentares que chegam para mim. Eu atendo também pessoas vegetarianas, então pessoas que querem diminuir o consumo de carne, enfim, eu também atendo bastante. Mas, de forma geral, infelizmente, eu acho que o nutricionista ainda está nessa postura de emagrecedor, né? Eu sempre falo que nutricionista não é emagrecionista, né? Ele é um profissional de saúde. E às vezes emagrecimento pode ser consequência ou não. E muitos pacientes, inclusive, que têm, inclusive, seletividade alimentar, buscam para ganho de peso, né? Porque, enfim, acaba comendo um repertório alimentar menor. Mas em uma consulta, dentro da minha abordagem, eu vou falar de uma primeira consulta, tá? Porque talvez seja a consulta de conhecer mais o paciente, inicialmente, né? Mas eu acho que é uma consulta que eu, primeiro, dou bastante atenção, assim, das motivações que o paciente está ali. Então, o que ele espera, né, da nutricionista, o que ele espera do acompanhamento dele, aonde ele quer chegar, até para a gente entender se é possível, se são objetivos alinhados com os meus como profissional de saúde. Porque, às vezes, a pessoa chega ali com um objetivo que está totalmente fora do que a gente é capaz até de entregar ou de fazer. Então, existe esse lugar de conhecer o paciente e também de fazer esse alinhamento das expectativas, né? Até onde a nutrição vai ou não vai. E também existe toda uma anamnese dessa parte da fisiologia. Então, entender sinais e sintomas, investigação da parte de hábitos intestinais, né? Hábitos alimentares, de forma geral. Como funciona a dinâmica de alimentação da casa, da família, né? Como que isso influencia ali a dinâmica de alimentação individual, né? Porque eu sempre falo que também a gente se alimenta conforme as pessoas ao nosso redor muitas vezes estão se alimentando. E por último, eu faço uma anamnese assim, bem completa sobre como é a alimentação habitual daquela pessoa, para eu entender onde que a gente precisa ter mais atenção, né? Tanto do ponto de vista nutricional quanto comportamental. E aí eu geralmente proponho um plano de acompanhamento. Então, a gente não consegue trabalhar todas as queixas, né, e dificuldades em uma única consulta. Então, muitas vezes, principalmente por eu trabalhar com essa parte que envolve essa dificuldade de relacionamento com a comida, a gente precisa ter alguns encontros para ir podendo trabalhar isso aos poucos, né? Tanto que, hoje em dia, o meu acompanhamento, eu faço acompanhamento mensal, então uma vez por mês, mas eu também faço acompanhamento a cada 15 dias para pacientes que precisam de uma atenção maior, assim, nesse lugar de relacionamento com a comida que enfrenta mais desafios. Então, essa primeira consulta funciona mais ou menos assim. E aí depois vai depender de cada caso, de cada paciente, eu vou seguindo e elencando as prioridades também, né? Tem pacientes que vão precisar, enfim, trabalhar algumas questões antes de outras, né? Então, acho que varia muito conforme também o caso, assim, que a gente recebe. Eu fiquei curioso com uma coisa que você falou, que você dividiu comer transtornado de transtorno alimentar. Fiquei bem curioso para entender qual é a diferença dos dois. Bom, basicamente assim, o comer transtornado, ele envolve algumas características que podem estar presentes no transtorno alimentar, mas o transtorno alimentar, ele é um transtorno mental, né? Então, ele tem um critério diagnóstico para ser diagnosticado como um transtorno alimentar. O comer transtornado, ele tem algumas características que podem estar dentro dos transtornos, por exemplo, uma pessoa que pratica exercício físico de forma extenuante, uma pessoa extremamente preocupada e perfeccionista com a alimentação, uma pessoa que tem muito medo de ganho, de perda de peso, uma pessoa que pratica algum tipo de purgação, de compensação relacionada à alimentação, jejum, por exemplo. E eu acho curioso, é até importante você ter trazido essa pergunta, porque são práticas que muitas vezes são incentivadas pelas pessoas, né? Uhum. E o comer transtornado, né, essas características que fazem parte do comer transtornado, elas são fatores de risco para desenvolvimento de transtornos alimentares. Então, não quer dizer que se a pessoa tem uma característica, ela vai ter um transtorno alimentar diagnóstico assim fechado. Mas, quando a gente identifica que a pessoa tem um relacionamento difícil com a comida ou tem algum tipo de característica que pode classificar um comer transtornado,
é importante que o profissional ele tenha atenção com isso para não estimular isso mais ainda, né? E a gente acaba, às vezes, vendo isso, hoje em dia, ainda mais, né, nessa febre com as canetinhas emagrecedoras, né? Tem muitos comportamentos que são incentivados nesse sentido. Mas precisa tomar esse cuidado, então precisa ser um profissional de saúde para trabalhar com isso, que tenha essa sensibilidade, essa empatia também, para conseguir identificar esses comportamentos que são de risco, para a gente poder prevenir, né, o aparecimento de possíveis transtornos, que aí o tratamento é muito mais difícil. Você, então, tem uma relação muito forte com a psicologia, né? Tem muito forte com a psicologia. Em que momento você percebe que você fala, putz, agora já não é mais comigo, Sim. agora tem que ser com outro especialista? Não, assim, quando eu fiz a pós em comportamento alimentar, a gente estudou muito a psicologia, né? Mas o que a gente faz é assim, tudo que o paciente traz que tem a ver com a comida, a gente pode, de alguma forma, tentar explorar um pouco. Tá? Então, por exemplo, a relação ali, às vezes, com a mãe faz alguma coisa que influencia a relação ali com a comida da filha, né? A gente pode tentar entender um pouco mais sobre essa relação mãe e filha, né? Mas a gente sempre precisa fazer indicação de outros profissionais, geralmente pessoas que têm comer transtornado, transtornos alimentares, a gente sempre faz essa indicação de psicólogos. Eu trabalho, assim, em parceria com alguns psicólogos também. Mas tudo que vai fugir um pouco da comida, a gente evita de trabalhar ali no ambiente de consulta da nutrição. Mas também, a nutricionista, ela é um caminho importante, também por entender sobre psicologia, porque muitas vezes nas minhas trocas com psicólogos de pacientes que têm transtorno alimentar, por exemplo, muitas vezes eles não levam questões de comida para o ambiente da psicologia. Não levam para terapia sobre os desafios com a comida em si. E aí, com a nutricionista, ele vai precisar levar, porque ali é o espaço para ele falar sobre comida. Então, tem coisas que aparecem, às vezes, dentro do consultório da nutricionista, que a gente pode, inclusive, depois levar para conversar com o psicólogo, né, que acompanha o paciente em conjunto. Então, é um espaço onde o paciente está, ele sabe que ele vai precisar falar sobre alimentação, a gente pode até conversar sobre algumas coisas que estão ali no contexto, mas que sempre a gente vai puxar para a comida de novo, tá? Então, você está trazendo isso, mas o que isso talvez tenha a ver com a alimentação, né? A forma como você está se relacionando, a forma como as coisas estão sendo conduzidas da parte da comida. Então, é focado, assim, da gente conversar sobre alimentação. Pode conversar, né, sobre as outras coisas, mas sempre fazendo esse gancho com a alimentação em si. Vou trazer um exemplo para a gente explorar. Aquela pessoa que desconta tudo no doce. Às vezes não tá tendo um dia bom, dá-lhe doce. Come a barra de chocolate inteira, que desconta tudo. Você precisa desmembrar para entender de onde está vindo essa reação, ou geralmente é igual cigarro, que a gente fuma como uma coisa para saciar, ou você precisa realmente entender caso a caso para saber o motivo. Sim. Assim. Então, dentro da abordagem do comportamento, a gente não identifica um comportamento como padrão para todo mundo. Então, às vezes a gente vê na rede social assim, acabe com sua vontade de comer doce. E aí propõe, sei lá, uma estratégia específica que acha que vai servir para todas as pessoas. Não, eu sempre falo que, por exemplo, para a vontade de doce, a gente vai ter que explorar o que está acontecendo. Primeiro, entender como que é essa alimentação durante o dia. A pessoa está bem alimentada, a pessoa está bem nutrida, né? Qual que é a relação que a pessoa tem especificamente com o chocolate? O que o chocolate representa ali para ela, na história dela, né? Então, todos esses fatores, assim, que permeiam a situação final, vamos dizer assim, né? Que eu tive um episódio de exagero alimentar, a gente vai tentar identificar junto. Isso a psicologia também faz, às vezes em conjunto com o paciente, mas o ambiente ali de consulta com a nutricionista, dentro dessa abordagem, isso também pode ser trazido. Então, a gente explorar os antecedentes, a gente explorar os significados que aquilo tem para ela, a gente explorar essa parte fisiológica e nutricional de o quão bem alimentado ou não ele está. Então, existem vários fatores motivadores que podem levar uma pessoa no final do dia a comer uma barra de chocolate, por exemplo. Né? Pode ser um fator, ela tá com fome, aí juntou com uma questão emocional difícil que ela vivenciou, aí juntou com uma culpa, às vezes, que ela sente por comer chocolate. Então, né, trazer esse entendimento, essa compreensão, ajuda muitas vezes o paciente a entender melhor o que está acontecendo e, a partir desse entendimento, poder pensar, então, como que a gente talvez possa
fazer diferente? Ou quais são os fatores que estão influenciando aqui nessa vontade, né, nesse exagero alimentar, para que eu possa entender melhor e, a partir do entendimento, talvez mudar a forma como isso tem acontecido, né? Então, é mais ou menos por aí. E para uma mãe como a minha, que eu dava um trabalho porque eu não comia mal, e esse rótulo do fresco, vamos dizer assim. Qual é a melhor maneira de uma mãe conduzir? O que ela tem que fazer? Para onde ela tem que olhar? E de que maneira ela consegue ajudar o filho que está passando por essa situação de ter dificuldade de comer? Eu acho que a primeira coisa que é difícil, né, é o acolhimento, assim, né, se for uma criança, né, no caso, um acolhimento e um desejo por tentar entender o que está acontecendo, antes de julgar a criança como fresca, como não quero comer nada, e tentar forçar, que muitas vezes a pressão, no lugar da pressão, para quem tem seletividade, alguma dificuldade alimentar, piora muito a situação. Então, acho que é buscar ajuda, né, a primeira coisa que eu orientaria, assim. Ajuda de um profissional, nutricionista ou psicólogo, algum profissional que saiba sobre dificuldades alimentares, assim, para entender, primeiro, se é uma percepção da própria família, porque eu acho que hoje em dia, como tem muitos vídeos, né, de crianças comendo de tudo, às vezes a criança está com poucas recusas alimentares, a família fica muito preocupada, acha que a criança está recusando, mas na verdade às vezes é uma recusa natural da vida, porque isso também pode acontecer. Ter recusas alimentares pontuais. Então, acho que primeiro é entender se realmente existe uma dificuldade alimentar. Ou não, né? Eu acho que o segundo passo, assim, também, é entender que existe tratamento, né? Mas não necessariamente esse tratamento, ele vai levar para um lugar de... A pessoa vai aprender a comer de tudo. Ou ela vai, com o tratamento, ter uma alimentação, às vezes, normal, né, como a maioria das pessoas tem. Então, existem casos de dificuldades, transtornos alimentares, né, seletividade, enfim, em que pode ser que a criança ou a pessoa venha a aceitar mais alimentos, mas não necessariamente ela vai conseguir, talvez, aceitar como uma pessoa que não tem dificuldade alimentar aceita. Mas existe a possibilidade de a gente ter uma melhor garantia de nutrição dentro do que a criança aceita, né? Então, hoje em dia, no consultório, eu atendo adultos, mais com dificuldades alimentares, que passaram da fase que a gente fala que é uma janela maior de oportunidade de tratar isso na infância. Na vida adulta é um pouco mais difícil, mas mesmo os adultos, a gente consegue garantir um bom estado nutricional mesmo com as dificuldades. Então, fazer as adaptações, a texturas, né, a sabores que a pessoa muitas vezes aceita. Mas a família fica muito nesse lugar de apreensão, né? Eu preciso fazer meu filho comer. E, poxa, para uma mãe isso é difícil, né? Como assim? Meu filho não está recusando o alimento que eu preparo para ele? Então, acho que o que eu, assim, de uma forma mais rasa, assim, que eu poderia trazer aqui, eu orientaria a família a buscar ajuda mesmo, a tentar identificar essa dificuldade alimentar. Se ela merece uma atenção maior, ou se é uma dificuldade alimentar que é comum e daqui a pouco ela vai passar. Tem uma professora minha que ela sempre fala assim, se a família tem uma boa relação com a comida, uma hora ou outra a criança também vai ter, se ela não tem, né, um diagnóstico assim de algum transtorno alimentar mais grave. Então, eu acho que buscar ajuda é um caminho legal antes de ficar só julgando a criança, né, como fresca. E às vezes ela acaba internalizando isso pra ela mesma. Nossa, né? eu acho que isso é o pior. Porque aí você reforça, cara. Sim. Quanto mais você fica escutando que você é fresco, aí pronto, aí vai só piorando. Sim. Pra você foi assim? Foi totalmente. Aí minha vontade era montar, tipo, uma ração, uma coisa que eu comesse, tipo, todas as vezes. Aí eu montei várias dietas, assim, tipo, todos os dias eu vou comer só tal coisa. Eu queria encontrar alguma coisa que eu conseguisse comer só pra comer, sabe? Já não era uma coisa prazerosa. E como foi o seu tratamento? Cara, fala pra você, eu comi errado até uns 25, eu tenho 32. Aí quando eu comecei a cozinhar, mudou. Quando eu comecei a cozinhar, minha relação com a comida mudou totalmente. Porque aí eu fugia das texturas que me incomodavam, dos cheiros que me incomodavam. Então, cozinhar me aproximou bastante, melhorou muito a minha relação. E quando eu comecei a me abrir para outras experiências, assim, para comer outras coisas, aí eu acho que eu fui quebrando uns paradigmas que eu tinha, sabe? Quebrando algumas coisas, umas visões que eu tinha. E há um tempo atrás eu comecei a treinar, e aí eu
o cara me passou uma dietinha assim legal, e aí foi a orientação dele, me deu uma ampliada. Aí por um tempo eu comi muito certinho, assim. Olha como é complexo, né? Tipo, por mais que comer seja uma coisa, né? Você trouxe nisso do podcast que comer é uma coisa simples, mas quando a gente para pra observar, por exemplo, o que é fome, o que é saciedade, poxa, mas é uma coisa tão simples, eu nunca parei pra entender como é que funciona no meu corpo. E é muito complexo também, né? Pode ser simples o comer, mas ele também vai pra um lugar onde pode ter a sua complexidade, né? Total. Então, é um universo e cada um vivencia isso de uma maneira. Né? Nunca é a mesma coisa assim para todo mundo. Cada um tem várias nuances na vida, né? Várias, eu acho que, influências que vão determinando como a gente come, como a gente se relaciona com a comida. Né? É cultura, né? Total. Totalmente. Muito hábito também. Muito hábito também. Então, acho que passa por vários lugares. E foi até interessante você ter trazido o lugar do cozinhar, porque o meu processo também foi a partir de cozinhar. Né? Foi a partir de eu poder estar ali entendendo o que estava ali no meio, o que ia colocar, o que ia combinar, o sabor que ia se transformar, que eu fui tendo mais segurança para comer. Que estranho, né? Que doido. A gente sabe o que tá comendo. Mas muitos pacientes, assim, inclusive a seletividade, ela tem também uma relação com o espectro autista, assim, tem muitas crianças, né, com autismo hoje em dia que têm dificuldades alimentares e que têm sensibilidades para além do paladar, né, são sensibilidades com texturas para segurar a comida. Então, muitas vezes, se a pessoa tem uma dificuldade muito grande, a gente faz até, isso é trabalho também de ou fonoaudiólogo ou terapeuta ocupacional, de fazer essa apresentação, assim, de texturas, de cheiros, né, de sabores para além do paladar também. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade com pegar, manipular o alimento. Hoje eu tenho pacientes que têm dificuldade com isso, assim. Isso que você me falou agora me lembrou uma coisa que eu odiava muito, era minha mãe trazer a panela de arroz e colocar e tirar a tampa e subir aquela fumaça. E o cheiro do arroz me dava uma coisa muito ruim. Eu não conseguia comer porque eu desagradava do cheiro do arroz. E arroz praticamente não tem nem cheiro. Hoje em dia pra mim já é de boa. Sim. Mas quando eu era criança, aquilo assim, nossa, eu odiava, cara. Sim. Que doido, né? E é até estudado tem um transtorno alimentar que chama transtorno alimentar restritivo evitativo, que a seletividade é como se fosse um sintoma dele, né? E hoje em dia, assim, tem estudos, é um transtorno que ele vem sendo estudado de uma forma muito recente, assim, mas tem estudos que trazem que são pessoas que realmente elas têm uma sensibilidade maior. Eu tenho uma paciente com TARI que ela sente, por exemplo, nuances do sabor do morango que outras pessoas não sentem. Então, é muito difícil a gente julgar o que o outro tá sentindo se a gente não tá sentindo também. A gente não vai entender, né? Nossa, pra nutricionista deve ser tão chato a internet, cara. Porque se abre hoje assim, não pode leite, não pode fazer isso com aquilo. Queria que a gente falasse entrei em outro lugar, que a gente falasse desses produtinhos de proteína que são maquiados com uma coisa, nossa, olha que saudável e tudo mais. Sim. E aí você vai ver o rótulo e é tipo um ultra processado. Queria que a gente falasse sobre esse tipo de alimentação. Bom, a gente tem um material, vou até aproveitar o espaço do podcast para trazer isso aqui. A gente tem um guia alimentar no Brasil, que ele é referência mundial, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. A última publicação dele foi em 2014, e ele traz uma classificação dos alimentos que divide os alimentos entre alimentos in natura ou minimamente processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. E que é uma classificação que a indústria alimentícia não gosta, né? Porque acaba que muitos produtos que vêm da indústria alimentícia são produtos ultraprocessados. Não quer dizer que todo produto industrializado que vem da indústria seja ruim. Muito pelo contrário, tem muito produto industrializado que, inclusive, pode contribuir para a gente ter mais segurança alimentar. Né? Então, o próprio processo de pasteurização, né? O próprio processo de, às vezes, a gente conseguir colocar, por exemplo, um milho dentro de uma latinha e colocar uma água com sal e tornar um produto mais seguro para o consumo, mais tempo de prateleira, por exemplo. Né? Isso também pode trazer um pouco mais de segurança a nível de alimentação. Mas quando a gente está falando... Isso são produtos processados. Mas quando a gente está falando de produtos ultraprocessados, são produtos que eles contêm partes de alimentos e aditivos alimentares.
Então, por exemplo, eu junto o amido da aveia com a proteína da ervilha, com conservante, com aromatizante, com espessante e crio um produto novo, né? E isso é classificado como produto ultraprocessado. E aí, o que acontece? O Guia Alimentar, ele traz a recomendação da gente dar preferência para os alimentos que são minimamente processados ou in natura, que são frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, carne, ovos, leite. Ter atenção com o consumo dos produtos processados, que são produtos que têm adição de sal, de açúcar na composição ou de óleo. E evitar o consumo de ultraprocessados, que são esses alimentos que são meio que criados, né? E de exemplos que eu poderia trazer aqui, a gente tem, por exemplo, nuggets, sorvetes, pizza congelada, bolacha recheada, iogurte com sabor, tudo isso são alimentos ultraprocessados. Geralmente é aquele que está escrito pode conter e tem uma lista de coisas, não é? Também. Várias coisas. Mas geralmente quanto maior a lista de ingredientes atrás do produto, mais atenção a gente precisa ter, assim. Porque às vezes tem produto ali que tem 30 ingredientes, né? Com certeza vai ser um produto ultraprocessado, assim, dificilmente você acha uma lista muito grande com só alimentos, né? Alimentos mesmo, né? Mas dito isso, né, que é a recomendação do nosso guia alimentar, a gente começou a ter essa onda muito grande de produtos hiperproteicos, né? Então, muito associado também a essa parte da estética. Então, hoje em dia, acho que o universo fitness ganhou muito protagonismo, né? Então, hoje até o bonito é você ter tempo para você ser fitness, né? Então, as roupas de academia ganharam muito protagonismo, as academias, né, ganharam muito espaço. E aí a proteína, que é o nutriente associado, né, a essa performance, ganhou, assim, muito destaque, não só pela performance, mas também porque a proteína, o whey protein, por exemplo, é o excedente da indústria de laticínios, né? Então, sobrava o soro do leite e não tinha o que fazer com aquilo. Aí, de repente, a indústria falou, não, peraí, isso aqui é um produto que tem, né, alta concentração proteica, vamos aproveitar isso aqui. Então, foi assim... E, de novo, né, não é uma questão de trazer se é bom, se é ruim, o whey protein, para vários casos a gente pode indicar, pode ser benéfico para alguns pacientes, mas eu acho que entrou num lugar de glamorização da proteína que ela não merece, assim. Total. Né? E que aí acaba por, eu tô produzindo um produto que tem uma finalidade para trazer mais saúde, mas ele é ultraprocessado, ele tá cheio de aditivos. E as pessoas consomem e acham bonito e tiram foto como se... né, estou arrasando, porque eu estou consumindo um produto ultraprocessado com 25 gramas de proteína. Então é mais ou menos nesse sentido que as coisas têm caminhado. Cecília, hoje a gente vê muita dieta milagrosa vendida na internet. Eu queria a tua visão, que conselho que você daria pra gente, pra onde que a gente tem que olhar para não cair nessas furadas, nesses planos mágicos que são vendidos na internet? O que a gente tem ou não que levar em consideração? Sim. Acho que a primeira coisa, eu não sou uma grande entendedora disso, mas é entender esses princípios básicos do marketing, né? Que a gente vai criar um problema para vender uma solução. Na área da saúde é muito difícil a gente ter uma solução única e exclusiva para alguma coisa. Então, a partir do momento que alguém te faz uma promessa, a gente já pode desconfiar. Porque na área da saúde a gente não poderia fazer promessa para ninguém sobre nada, né? Porque a gente está lidando com biologia, e a biologia não é uma ciência exata, então a gente pode ter muitas variações a partir de um tipo de dieta em corpos, né? Em pessoas que são diferentes. Então, se a gente fizesse a mesma dieta, o mesmo tipo de treinamento em pessoas diferentes, a gente teria diferentes resultados. Então, eu acho que já começa daí o problema. A gente prometeu uma coisa. Né? Prometeu uma coisa, isso não vai acontecer. Mas isso funciona. Né? As pessoas compram. As pessoas se interessam. Porque muitas vezes toca em pontos que são muito sensíveis. Toca em pontos que são pontos de sofrimento para aquela pessoa. Então, imagina, uma pessoa que tem um sofrimento, às vezes, com o corpo dela, está tentando um emagrecimento há muito tempo. E aí lê na internet uma divulgação de uma dieta que promete para ela que ela vai ter barriga chapada em 3 meses. É uma coisa tentadora, né? E ela está ali num sofrimento, né? Legítimo, às vezes, de muito tempo. Então,
tudo que vai te trazer uma promessa, a gente já deveria ter um olhar mais atento, né? Mas para tomar cuidado, assim, na rede social, eu acho que eu indicaria hoje em dia, ainda mais com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, primeiro é entender de onde está vindo aquela informação. Então, entrar no perfil da pessoa, entender se é realmente um profissional de saúde ou se é qualquer pessoa divulgando qualquer coisa. Agora tá um pouco na moda, né? Alimentação ancestral, alimentação carnívora, por exemplo. E esses dias eu me deparei com um perfil na rede social de uma pessoa que vende cursos e vende materiais sobre alimentação ancestral e tá escrito no perfil da pessoa, assim, não sou nutricionista, mas eu senti um chamado para poder trazer isso aqui para vocês. E assim, muitos, milhares de seguidores. Então, acho que a primeira coisa é entender se é um profissional da saúde que tá falando. Dá até para pesquisar o número do registro profissional. Pesquisar as especializações, eu acho que também jogar o nome da pessoa ali no Google, né? Entender se a pessoa tem informação ou não tem. Né? Hoje em dia também tem muitos robôs, às vezes que tem um perfil que não tem nenhuma pessoa. É só um perfil que fica divulgando coisas ali. Meu sonho seria a gente fazer igual a China tem feito, né? Sobre as pessoas que estão divulgando informações na internet, na área da saúde, por exemplo, precisam ter uma formação, né? Isso seria assim, certo, um sonho, né? Até quando da pergunta que você me fez de sonhos, né? Coisas que eu tenho esperança, isso é um tipo de esperança, assim, que eu teria. Porque isso atrapalha muito o trabalho do nutricionista. Dentro do consultório, fora dele, eu acho que não só do nutricionista, mas de vários profissionais de saúde que escolhem trabalhar com ética, que escolhem ter essa visão ampla da saúde, né? E se deparam com essas questões assim, na internet que são muito desafiadoras. Então, procura o nome da pessoa, entende quem tá ali, entende o contexto e saiba que está te prometendo alguma coisa já suspeita. Né? Porque promessa na área da saúde é uma coisa bastante delicada assim, da gente poder fazer. Ainda mais que hoje é uma enxurrada de informação, né? Tem de tudo. E escolha um profissional para você confiar. E aí, se você tá com dúvida, leva essa dúvida de um vídeo ou de alguma coisa que você viu na rede social para ele. Né? Porque é ali uma pessoa com quem você pode ter uma relação de confiança, que pode te ajudar. Eu já fiz isso com um paciente em consultório, de ele me trazer um post e eu procurar, assim, junto com ele, as referências que tinham, que eram, né, que corroboravam com aquilo ou não. E aí foi bem legal, porque ele conseguiu entender que, não, mas espera aí, não é só porque às vezes tem um estudo que isso aqui é uma verdade, né? Então, acho que procurar um profissional de confiança também pode ser um caminho legal. Boa. Eu tô bem curioso agora que eu vou te perguntar sobre uma experiência nômade que você teve. Eu quero muito que você me conte, primeiro, de onde veio essa faísca, tipo, em que momento você falou assim, nossa, eu vou fazer isso. Como é que foi, né? Como que foi essa jornada no total? E o final, o que você tirou disso? O que você trouxe para compartilhar com a gente dessa experiência? Muita coisa, mas voltando um pouquinho na minha história, eu comecei a fazer meus atendimentos em 2021. E a gente estava na pandemia ainda, né? Então, meus atendimentos, eles aconteciam majoritariamente de forma online. E eu já estava com um anseio, assim, de mudança, né? Eu queria sair, assim, de Poços, mas não sabia exatamente para onde ir. E, ao mesmo tempo, acho que a pandemia trouxe muito isso pra gente, esse isolamento, essa necessidade, às vezes, de se conectar com outras pessoas. E aí, eu estava com esse anseio, mas não saí durante a pandemia. E chegou em 2023, que foi quando as coisas estavam, né, mais tranquilas. Falei, bom, vou viajar. Né, eu estou com atendimentos online, eu consigo trabalhar de onde eu estiver, vou começar a explorar outros lugares, né, conhecer outros lugares. E aí foi quando eu conheci essa residência coletiva que eu te contei em Minas, e eu comecei a viajar muito com o objetivo de observar a alimentação das pessoas, assim, observar como as pessoas se alimentavam em outros ambientes, como os alimentos chegavam até ali. E sempre me despertou muita curiosidade em espaços menores, em pequenas cidades, não em grandes cidades, que eu já sei mais ou menos como a alimentação acaba funcionando. E quando eu fui para essa residência coletiva, eu comecei a entender ali que em um espaço onde existem outras pessoas convivendo,
a alimentação se torna um trabalho um pouco mais simples, um pouco mais fácil, porque ela é dividida entre outras pessoas. Então, enquanto uma pessoa cozinha, tem outra que vai lavar a louça, tem outra que vai na horta, tem outra que vai fazer as compras. Então, se torna um trabalho um pouco mais fácil, porque existe essa divisão de tarefas, e a alimentação se torna um pouco mais saudável, porque você tem comida fresca todos os dias. E aí, isso começou a me despertar muito interesse em, eu gostaria de descobrir como outras pessoas também estão se alimentando em outros lugares, assim, do Brasil, que é um país extremamente rico, né, extremamente diverso, e tem uma diversidade muito grande de frutas, de verduras, né, de legumes, assim, no país todo. E eu comecei a pensar em fazer uma vivência que hoje me contaram, hoje não, né, mas um tempo atrás me contaram que o que eu estava fazendo chama etnografia na antropologia, que é você passar um tempo num lugar, você experimentar como aquelas pessoas estão vivendo ali e como se fosse viver aquilo junto com elas. E eu comecei a fazer isso sem saber que isso era etnografia. Foi até numa experiência dessas que um antropólogo chegou para mim e me contou, falou assim, nossa, você está fazendo estudo etnográfico? E aí eu fui no Google, assim, pesquisar o que é estudo etnográfico, eu nem sei o que é isso, né? Eu falei, nossa, eu acho que eu tô fazendo isso, sem saber que é isso. E aí eu passei um período na Paraíba, eu fui pra Barra de Mamanguape, eu fiquei 1 mês lá, pesquisando sobre as marisqueiras, vivi aquilo com elas, conheci a Marinalva, que é uma marisqueira maravilhosa que tem lá, e ela me levou junto com ela pro Rio, assim, para pegar os mariscos, para fazer todo o preparo. Eu fiquei um tempo em Cova da Onça, na Bahia, para entender como que era a relação deles ali com o dendê, que é um dendê produzido de uma forma artesanal. E também pude ter a experiência de participar de um torneio de pesca feminina também por lá, que é em Boipeba. E depois eu fiquei um tempo em Pernambuco, foi onde eu conheci um programa de segurança alimentar, que até hoje, assim, eu sou envolvida e participo. Que tem a Elaine, que é uma culinarista maravilhosa, que faz essa ponte entre agricultores e pessoas com doenças crônicas produzindo alimentos. E eu fui muito guiada, assim, por esse lugar da alimentação, porque eu não sentia muito essa vontade de ficar nômade só por viajar. Eu precisava ter alguma coisa que me guiasse. E aí eu fui deixando as coisas acontecerem, entendendo lugares que eu gostaria de conhecer mais. Eu acho que ao longo do tempo que eu estava viajando, as pessoas iam me falando sobre alguns lugares, eu ia pesquisando, entendendo se aquilo fazia sentido com o meu propósito ou não. E ficava, assim, um período nesses lugares, atenta a essa relação, assim, com a alimentação que as pessoas tinham. E é uma relação, né, nesses lugares menores, muito mais sustentável que se tem com a alimentação, né? É uma possibilidade muito maior de se ter uma relação saudável e de se ter uma relação que eu acho que traz um lugar, um campo da alimentação que preserva a cultura e que preserva também esse lugar social que a alimentação cumpre, assim. De realmente estabelecer trocas, né? De realmente existir uma cadeia de pessoas ali ao redor da produção de algum preparo, né? Precisa da pessoa que planta, eu preciso ter relação com ele, né? Precisa da pessoa que colhe, eu também preciso ter relação com essa pessoa. Então é uma cadeia, assim, que mais unida nesse sentido. E eu sempre quis e sempre me movi, eu acho que por lugares que são menores, assim, para entender realmente qual que era o lugar da alimentação ali que é tão diferente da cidade, né? Quais são os desafios que tem ali, sendo um lugar, uma região menor, e também quais são os desafios que se tem na cidade quando a gente não preserva o que se tem nesses espaços. Então, o meu período nômade foi muito nesse sentido. E aí Você ficou quanto tempo no total? Eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio, nossa, bastante coisa. Eu só parei porque cansa mudar o tempo todo. Você muda de casa, você muda de pessoas que estão ao seu redor. O tempo todo você tem que estar disponível para construir outras relações, porque nós somos seres dependentes de outras relações. Então, você tem que estar com uma energia muito grande. Eu acho que está sempre construindo outras relações. Assim, eu tenho amigas assim que são nômades até hoje, que eu conheci nessas caminhadas. Mas eu dei uma cansada e eu falei, eu preciso me estabilizar em um lugar, né? E quem sabe eu poder continuar desenvolvendo essas pesquisas, né? Que não são acadêmicas, mas que eu possa desenvolver isso não necessariamente estando com uma vida nômade. Possa, talvez, ir em alguns períodos e ficar em algum lugar e pesquisar.
E aí, a partir disso, eu criei Foi a partir disso que, inclusive, surgiu o Pés e Panelas. O nome, né? Porque eu pensava assim, tá, eu sou nutri, mas eu não sou só da clínica. Eu gosto de outras coisas que são para além da clínica também. Eu preciso de um nome que eu acho que consiga trazer tudo isso. Nossa, tudo a ver, cara. Que legal. E aí, o Pés e Panelas, que representa tanto caminhada, né? Quanto pés de pessoas e panelas que representam a comida ao redor, assim. E aí a nutrição é uma parte disso tudo, né? Importante, mas é só uma parte. E aí eu criei, na época, um blog no Substack. Não sei se eu posso até te chamar de blog, né? O Substack, mas... eu desenvolvi e fiz alguns textos a partir dessas experiências, assim. Inclusive, se alguém estiver ouvindo e quiser ir lá conhecer, tá lá no Substack como Pés e Panelas. Eu escrevi sobre essa experiência com o Dendê. Eu escrevi sobre os bolos em Pernambuco. E eu escrevi sobre o torneio de pesca feminina. E aí eu tava com a ideia de tentar deixar esse blog mais ativo, assim, mas é muita coisa pra gente fazer, às vezes a gente não dá conta. Mas é mais ou menos por aí. Eu acho que eu tive muitos aprendizados, assim, riquíssimos, até quando a gente pensa em... Assim, né, o que me formou na vida. Eu falo que tem a faculdade que forma a gente, né? Mas tem coisas que a faculdade não forma e a gente vai se formando a partir de outros caminhos, né? Outros lugares, outras pessoas, assim. E se alguém estiver sentindo aí no coração de passar um período nômade, assim, eu super indico. Eu acho que traz muitos aprendizados, é muito enriquecedora essa experiência, assim. E te exige uma coragem, assim, que não é uma coisa muito fácil, não, mas sendo mulher, principalmente. Mas, pra mim, a experiência foi muito rica, assim, muito rica. Entramos agora no modo aleatório. Esse é o momento de que eu não faço ideia do que esperar dessas perguntas aqui. A gente vai fugir um pouquinho do assunto. Vamos lá. Vou fugir bastante do assunto, inclusive, ó. Cecília, você acredita que o amor é uma escolha ou um acontecimento? Meu Deus, por essa eu realmente não esperava. Mas, na verdade, eu acho que não é nenhum nem outro. Talvez eu iria mais pela via da escolha, mas eu acho que o amor é uma construção. Uma construção. Eu acho que, às vezes, pode acontecer um encontro onde existe uma conexão muito forte entre duas pessoas. Eu acho que não só no sentido relacionamento amoroso. Eu acho que amor pode ser, né? Uma relação pode ser várias coisas, né? O amor pode estar em vários tipos de relação. E, às vezes, acontece uma conexão. E aí você, que é um acontecimento, e aí você tem a opção de, junto com a outra pessoa, de construir aquilo ou não. E aí construir aquilo ou não é uma escolha. Né? Então, eu acho que acontecimento, a escolha, a construção, né? Tem tudo, tá tudo envolvido. Boa. Segunda pergunta, do modo aleatório. Qual é a manchete que você gostaria de ver no jornal amanhã? Amanhã? Acho que o que eu pensaria, assim, que tá me vindo mais à cabeça é: a partir de hoje está proibido qualquer tipo de exploração ambiental no Brasil. Seria uma boa mesmo. Acho que meio por aí, assim. Boa. Terceiro ponto. Algo que você comeria todos os dias. Acho que eu já como, assim. Uma coisa que eu como todos os dias é banana. Comeria todos os dias. Continuaria comendo. Momento lição de moral. Me fala uma coisa que as pessoas fazem e que te irrita muito. Me irrita? Não consigo te imaginar algo que te irrita, assim. Então, eu tô nessa também, tipo, nossa, que difícil a coisa me irritar. Tô pensando, quem me irritava muito? Tipo, meu irmão, o que ele fazia? Né? Mas eu era criança. Eu acho que uma coisa que me irrita muito é injustiças, assim, tipo, pequenas, sabe? No dia a dia. Então, eu sou uma pessoa muito justa, então injustiças pequenas que acontecem no dia a dia me irritam. Acho que dão uma raiva, assim, não gosto. Antes da nossa pergunta que fecha esse modo aleatório, eu queria que você me falasse uma pessoa, pode ser viva ou morta, pode ser uma pessoa de fácil acesso ou não, que você traria para o convite para ter um episódio comigo. Alguém que te venha à mente agora. Tá, já veio. A pessoa que eu convidaria é a Juliane Martins, que é fotógrafa aqui em Poços, é super minha amiga. E acho que ela gostaria bastante de participar. Legal.
Depois você me manda o Insta dela. Manda. Pra gente fechar, uma pergunta simples, uma pergunta curta, que é: para que viver? Acho que de pronto, assim, você me fez a pergunta, já me veio uma coisa na cabeça. Então eu vou responder isso que me veio sem pensar muito. Eu acho que viver é pra sentir. Eu acho que se a gente é ser humano, a gente tá vivo, a gente vive pra sentir. Eu acho que é sentir tudo, é sentir coisa boa, sentir coisa ruim, né? Se é que existe essa separação e categorização dos sentimentos, mas eu acho que é pra sentir coisas. Entramos no bloco final, nossa conversa vai chegando ao fim, e agora você vai deixar algumas indicações e recomendações para a galera de casa. A gente começa por um hábito poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Eu acho que é um hábito poderoso. Eu vou fugir um pouco do campo da alimentação para a gente não ficar repetitivo, mas ainda sobre, acho que pensando em saúde, é sono. Por ser um dos maiores indicadores de saúde, inclusive, eu acho que ter o hábito de tentar dormir mais cedo e acordar mais cedo é um hábito que eu prontamente indicaria para qualquer pessoa tentar cultivar isso no dia a dia dela. Porque isso melhora, né? A saúde, melhora a disposição, melhora a capacidade de você viver aquilo que faz sentido para você, inclusive. Então, acho que sono é um hábito que... Nossa, eu tenho sentido na pele esses dias, eu tenho tido dificuldade de fazer coisas simples. Às vezes coisas lógicas, como girar uma maçaneta, por estar dormindo mal. Sim. Então mudou tudo, toda a minha configuração da minha cabeça parece que eu já não tô funcionando bem. E o sono, inclusive, tem uma relação com exageros alimentares no dia seguinte. Quando você dorme pior, é como se fosse uma mesma sensação da ressaca. Quando você tá de ressaca, você tem mais vontade de comer alimentos gordurosos, calóricos, cheios de açúcar e gordura, enfim. E a sensação de noites de sono mal dormidas também tem relação com isso. Não, e muda até o nosso estresse. Eu acho que o estresse é o pior. Esses dias eu tenho me sentido extremamente irritado com coisinhas, porque eu tô tão puto com uma coisa tão pequena, cara, mas é por não estar dormindo, então a gente fica estressado. Sim. Mas afeta muito. Segundo ponto, esse você vai escolher um filme, uma série, um livro ou uma música. Um desses, né? Filme, série, livro ou música que te venha à mente agora pra você compartilhar com a galera de casa. Pode ser mais de um? Vou abrir uma exceção pra você dessa vez, tá bom? Eu queria indicar uma música, uma música que tá na minha cabeça. E eu queria indicar um livro, porque eu acho que é um livro que, pra quem é cientista ou trabalha com ciência, é um livro muito bom. A música é Caminhos do Coração, do Gonzaguinha, que eu acho que traz esse lugar da importância das pessoas na nossa vida. E o livro que eu quero indicar é A Serpente Cósmica, que é um livro que vai trazer uma visão de que talvez a ciência não consiga explicar tudo. E ele prova isso com argumentos científicos, inclusive. Então, acho que são 2 indicações que eu traria aqui hoje. Legal, eu vi que no Insta você indica uns livros legais, você faz umas comidinhas muito bonitinhas, muito legal. Pô, é muito bacana acompanhar seu trabalho no Insta, cara. Esses dias eu vi que você estava fazendo não é hibisco, com pétala de flor, que você estava fazendo uns pratos com... Uma geleia. Nossa, muito legal, cara. Eu tenho um clube de leitura, assim, quem quiser participar, inclusive, sinta-se, né, convidado. Esse clube de leitura é para falar sobre alimentação, né, livros que permeiam a nossa relação com a comida, então é um pouco diverso, assim, mas alimentação e nutrição são as temáticas base. E eu tô sempre na cozinha, a cozinha tá sempre ali de alguma forma. Sempre que eu posso, eu tô ali, e eu quero que cada vez mais, na verdade, esteja presente, assim, tem vários planos, projetos para tentar incluir mais a cozinha, mas de uma forma um pouco mais leve, assim, na rotina, não naquela rotina frenética de um restaurante. Mas é bem legal acompanhar, cara, de verdade mesmo. Agora o nosso último ponto do bloco final, que é o seu convite ao pensar. Qual é a reflexão que você gostaria de deixar para a galera de casa que está assistindo a gente? Bom, como a gente falou bastante de comida, acho que eu vou deixar uma reflexão nesse sentido. Então, para você que está ouvindo, queria que você parasse para refletir. Se você acha que a relação que você tem com a comida, se parece ou não com a relação que você tem com a sua própria vida. Caramba.
Pô, essa eu não tava esperando por essa não, cara. Aí você me pegou demais agora. Sim. Putz, gostei. Cecília, obrigado pela reflexão, obrigado pelo papo. Vou ficar pensando sobre. Vou deixar um espacinho para você de considerações finais e para você deixar as redes sociais e o podcast também para a galera conhecer. Tá. Bom, Bruno, obrigada pelo convite, adorei a conversa. Acho que a gente conseguiu trazer essa visão ampla da alimentação mesmo, que até era um dos meus objetivos aqui de vir conversar assim com você, de mostrar para as pessoas, né, esse lugar simples e complexo que a alimentação pode ser. Eu também tenho um podcast, ele é em formato de áudio só, para quem quiser conhecer, o nome dele é Pés e Panelas, que é o nome de todo o meu projeto, meu Instagram também é Pés e Panelas, então quem tiver interesse é só procurar no Spotify, no YouTube e também tô lá no Instagram. Então, muito obrigada pelo convite. Valeu. Para você de casa, lembrando que todo domingo às 17 horas eu estou com um novo convidado. O da semana que vem, nem eu sei, galera. Que turbulência esses últimos episódios, esse último mês aí. Queria agradecer a força de vocês lá na DM. Pedir para vocês aí, podem continuar mandando, se inscrevendo no nosso radar lá, @conviteaopensar. Lá vocês podem se inscrever. Vou tentar passar um pouquinho, dar uma pincelada nas novidades que eu venho pensando por último. A gente vai abrir, o convite agora vai passar a ser um estúdio criativo, então a gente vai abrir a opção das pessoas, por exemplo, você tem um projeto e você quer ter um podcast, então eu vou abrir para versão áudio, vou abrir para quem quer ter versão áudio e vídeo, ou para quem precisa de identidade visual, de distribuição, de orientação, para a gente tornar o convite ou o estúdio que seja numa coisa coletiva de apoio, das pessoas se ajudarem a daqui surgirem outros projetos também. Vai ter um novo bloco que vai ser o Acústica, que vai chamar Sessão Musical. Então, a gente vai ter um episódio. Não é um episódio, é um clipe. O cara vem aqui, a pessoa vem, seja profissional ou não, você vem, você vai gravar a música. Então, você vai sair daqui com uma faixa gravada e, ao mesmo tempo, com o vídeo gravado. Então, a gente vai ter essa sessão na intenção de aproximar artistas, aproximar as pessoas que fazem todo tipo de arte. O que mais? A gente vai ter um novo bloco aqui também que vai ser só falado por mim. E é isso, galera. Acompanha lá no Insta, não vou ficar uma falação aqui também. É isso. Se você assistiu esse vídeo até o final. Lembrando, nosso canal do Apoia-se. Eu vou deixar aí para vocês. Para quem quiser colaborar a partir de R$12 para esse projeto continuar acontecendo. É isso, falei demais, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu.